João capítulo 8, versículos de 1 a 11, é um texto que os irmãos conhecem, uma história maravilhosa. É uma história que você não precisa estar casando o seu filho para chorar, para ficar emocionado. Não precisa ser seu filho casando, né, ou sua filha casando, que um dia acontecerá isso, né, Jéssica, né, até esqueci o nome. Né, Regininha, da sua filha, que eu esqueci o nome agora. Nara? Olha lá o outro, baixou a cabeça o outro lá, né? Mas é um texto que fala sobre perdão, é um texto que fala do amor de Jesus pelas pessoas. E não tem como não ficar emocionado de falar sobre Jesus, né? Então, essa emoção, é claro que tem a ver com ontem, mas essa emoção fala de um amor maravilhoso, que o que você é hoje, se você está me ouvindo, que você está aqui hoje presente, o que você é hoje é graças a esse homem que não olhou para ti, o que você estava fazendo, o que você era. Ele simplesmente escreveu um dia no chão, e a gente não sabe o que ele escreveu, e ele perdoou. Eu tampouco te condeno, ele disse. Ele apenas disse, vai e não peques mais. Essa lágrima de gratidão, é isso que eu quero transmitir para os irmãos, não ser falso, não simplesmente usar demagogia, mas que nós possamos levar o nosso relacionamento com o nosso Salvador um pouco mais de um nível que você já teve. Aliás, há uma igreja em Apocalipse que esqueceu o primeiro amor, e pode ser que hoje, nessa manhã, você tenha esquecido, você tenha ficado tão ocupado, tão assim, olhando para outras coisas, olhando para os prazeres deste mundo, que você tenha esquecido de olhar para aquele que deu a vida dele por ti. E não somente deu a sua vida, mas ele perdoou os teus pecados. Ele não joga mais o que nós somos no nosso rosto. Jesus, ele é digno de nosso exemplo, de nós olharmos para ele e copiarmos, isso quero dizer, digno, ele é o nosso exemplo. Se há alguém que você tem que olhar e copiar, é essa pessoa. Pastor, é legal, eu amo a sua vida, eu quero copiar o Senhor. Não siga, pastor. Pode copiar talvez na forma de servidão, de amar a Deus, sim, pode, mas mais do que a pessoa de Jesus, não, porque eu sou falho, e você é falho também. Se você falar para o seu filho ou sua filha, olha, siga-me, né, você está errado, nós vamos cair no abismo se nós seguirmos um ao outro. Porque tem hora que nós estamos bem, e quando nós não estamos bem, nós vamos machucar, nós vamos ferir, nós vamos magoar, nós vamos entristecer, nós vamos decepcionar alguém, mas há uma pessoa que não vai decepcionar você, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. João capítulo 8 é uma história muito linda, uma história de perdão. E aqui nesse texto, Jesus nos deixa alguns exemplos. Eu gostaria, na história, de ressaltar, de destacar alguns exemplos que nós devemos ter em Cristo Jesus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, diz o texto, João capítulo 8. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-os, e os ensinava, diz o texto. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, o que quer dizer, ela estava tendo relação sexual naquele momento, não com seu marido. E descobriram, pegaram ela e levaram na presença do Senhor. Que vergonhoso. Mas o homem que estava com ela não veio. Por quê? Porque era uma sociedade machista. O homem não trouxeram, tinha que trazer os dois. Trouxeram ela. Muito mais fácil pegar uma mulher do que um homem. Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, ela estava adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? E o texto diz, isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que será que Jesus escrevia? O que ele escrevia na terra? E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O que Jesus escrevia naquela terra, né? Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência,
Saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vais e não peques mais. Que amor. Que amor. Vou pedir para o Joaquim orar para a gente, porque eu não vou conseguir orar, eu vou chorar. Olhe por sabedoria para mim aqui nesse momento, por favor, filho. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, damos-te graças, ó Deus, por esse belo dia que o Senhor nos deu. Vim te pedir, ó Deus, por esses corinhos que foram cantados para a honra e glória de Ti. Eu vim te pedir, ó Deus, pela palavra que vamos estudar agora, ó Deus, só posso estar com o pastor, que ele possa transmitir a sua palavra, ó Deus, com amor, com sabedoria. Eu vim te pedir por esse texto que vamos estudar, ó Deus, que nós possamos guardá-lo em nossos corações. Eu vim te pedir e agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Joaquim. Bom, esse texto, ele não transmite para nós, para a igreja em si, de uma certa forma, uma doutrina pelo qual devemos nos guiar e direcionar em um concílio, na administração de uma igreja. Mas é um texto, é uma história interessante de Jesus Cristo com a sua função de salvar almas, de transformar vidas e de mostrar realmente o reino para nós, como devemos nos comportar como filhos do reino, como nos devemos nos comportar como seguidores dele. E aqui é algo interessante que Deus permitiu que acontecesse. Podia ser várias histórias, como houve várias histórias, e aqui uma mulher pega em adultério, no ato, trouxeram a Jesus Cristo e para que ele pudessem julgá-lo. Interessante que é bem claro o texto que a ideia não era preservar a lei, não era cuidar da lei, não era ter zelo pela lei. O texto diz bem claro e explícito, era para tentá-lo e ouvir o que ele dissesse. Eles queriam um motivo para crucificá-lo. Eles queriam um motivo para levá-lo para Anás e Caifás e acusá-lo. E realmente a hora não era ainda o momento de Jesus ser crucificado, mas essa era a ideia, não era o amor pela família, o amor o zelo pela família, o zelo pelo homem que ela traiu, o marido que ela traiu, o zelo por ela. Não, o problema era Jesus Cristo. O problema era Jesus Cristo. Eles queriam um motivo para acusá-lo, Jesus Cristo. E se Jesus falasse, não, a lei diz para apedrejar, pode apedrejar, apedrejava ela, aí iam dizer, e o marido escapou, o Senhor precipitou-se, né? E eles iam inventar alguma coisa para ter razão, para matá-lo. Eu quero destacar aqui, continuar batendo a tecla que Jesus Cristo é o nosso exemplo, e eu gostaria de destacar aqui essas três áreas. Jesus nos deixa exemplos para o nosso viver em nossas vidas, e aqui está a mensagem na frente dos irmãos. Primeiro, Jesus, ele deve ser, ou ele é o nosso exemplo de um relacionamento profundo com Deus, né? Como que nós podemos ver isso? Simplesmente pelo fato que, quando diz o texto, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, os ensinava. Esse é o propósito que Jesus Cristo veio, mostrar Deus, que ele era o próprio Deus, através do ensino incansável, de ir para lá, de ir para cá, testemunhar. Ele não simplesmente descansou, ele continuou a obedecer a obra do Pai até a morte. E mesmo no Getsemane, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, cálice é a tua vontade, uma representação da tua vontade, mas, ou seja, o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, através dessas ações de Jesus Cristo, nós podemos ver que ele tinha um relacionamento com Deus que fazia com que ele não esquecesse ou desobedecesse a ordem de Deus de vir a este mundo. Pela manhã cedo. E aqui existe uma boa lição para nós, se você realmente se diz ou quer ser seguidor de Cristo. Se você é cristão, você precisa mostrar, não
precisa no sentido de que tem que, é obrigado a fazer, é algo que tem que fluir, é natural. Ao se aproximar-se de Deus, a sua manhã será de Deus. Ao se aproximar-se de Deus, os seus ensinos será de Deus. Se você se aproximar de Deus, você vai mostrar Deus em sua vida através dessas atitudes. Cedo de manhã, todo o povo vinha ter com ele, quer dizer, ele era um imã, né, de ensino, e ao se envolver conosco, a humanidade, ele jamais abandonou sua missão e o seu relacionamento com o Pai, e isso fazia com que ele estivesse envolvido. Na mensagem do dia 31, às 7 horas da noite que eu preguei, alguns irmãos foram sinceros e estavam, né, viajando ou fazendo alguma coisa, não assistiram. Ali eu preguei sobre Mateus 6,33, que diz que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu pedi que mentalmente, se você fizesse uma lista de prioridades esse ano, porém, tudo que você fizer como prioridade esse ano vai se tornar o segundo, porque o primeiro é você buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se você buscar um relacionamento profundo com Deus, as outras coisas serão segundas, mas Deus vai te dar capacidade e poder de executá-las. Ele ensinava. A doutrina, o ensinamento, continua sendo a principal chave de um relacionamento com Deus e o envolvimento espiritual no reino de Deus. Quanto mais você estudar, quanto mais você se aproximar, cuidado, porque a letra diz, alguns mata e o Espírito vivifica. A gente não estuda simplesmente para ter conhecimento, a gente estuda simplesmente para tirar o pó da mesa, para varrer um chão, para se levantar e, por mais que está reservado, pode sentar aqui, o meu lugar é o seu. Está entendendo? Essa é a diferença. Uma pessoa que faz isso, uma pessoa que tem conhecimento, tem ensinamento, tem doutrina, é algo que está sendo praticado, que está fazendo, porque realmente lembra que ele veio para servir e não para ser servido. Alguns versículos eu coloquei no meio, por exemplo, Lucas 21, versículo 38 e 38, diz: de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir, né? Então você vê a ocupação dele, incansável. Mateus 26, 55, então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Ele diz, lá no jardim, quando foram pegá-lo: todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste? Tem que vir à noite e alguém me beijar com uma dica para dizer que sou eu? Eu estava lá falando, vocês podiam simplesmente ir lá, me pegar e prender. Através dessa verdade, a gente pode entender que aonde que ele estava? Todos os dias no templo, ensinando. Há um segundo exemplo que nós podemos ver nessa história, é um exemplo da sabedoria de Deus, em Cristo Jesus, né? Esse discernimento nós temos que buscar, essa capacidade de julgar, de analisar, né? Não com o discernimento dos fariseus que conheciam a lei, sem amor, mas um conhecimento de conhecer a lei com amor, é diferente. Então você vê que é muito claro a resposta de Jesus para com eles, e é muito clara a diferença deles para com Jesus. Nós queremos julgamento, queremos sabedoria para que a lei possa ser exercida, só que a intenção não era essa, a intenção era outra. Então devemos ter cuidado quando nós estamos tomando decisões sábias, mas também o que nos está motivando a tomar essas decisões sábias. Diz o texto que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo no meio deles, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Por que vocês não fizeram isso então? Por que trouxeram a ele? Né? Mas tu, pois, que dizes? Talvez quantos casos haviam em Israel ali naquele momento, já que eles estavam longe de Deus,
Os fariseus estavam longe de Deus, os saduceus estavam longe de Deus, os judeus estavam longe de Deus, eles se desviaram. Foi por esses motivos que eles foram levados cativos, porque não guardaram o sábado, não guardaram o ano sabático e deram as suas filhas para outros povos e receberam. Havia uma bagunça em Israel. Provavelmente esse era um caso simples que acontecia já natural, como hoje é natural viver em adultério. Mas eles queriam usar de sabedoria, de uma intenção demoníaca contra o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos buscar essa sabedoria. E olha a resposta de Jesus. Jesus não falou áspero, ele apenas insistindo com ele. No versículo 7, disse-lhe Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E é interessante que o texto diz que, acusados pela sua própria consciência, saindo do menor para o menor, né? O mais experiente, rápido, ele, realmente eu estou errado. E o mais novo, não, eu vou ver. Dessa distância eu não erro, né? Se me der uma horda aqui na testa eu acerto, pelo menos só a minha pedra vai ser a que mata ela, né? Mas não, do maior, e foi, a consciência pesou, e saíram todo mundo, né? Então, a intenção, olha o que a lei diz, Levítico 20, versículo 10, não precisa ir, eu leio para os irmãos, diz lá em Levítico 20, 10, também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera, os dois tinham que morrer. Deuteronômio 22, quando o homem foi achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. A lei dizia isso. Isso não é compêndio doutrinário, mas isso revela a vontade de Deus para a humanidade. Quando a Bíblia diz que o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, não é a bagunça que existe hoje. Mesmo alguém incrédulo, famoso, incrédulo, ímpio, quando desonra a Deus no seu casamento, a sua vida, que já é ímpia, ela se torna mais pagã ainda. Eu me lembro de jogadores de futebol, Ronaldinho, quando deixou a Milena, foi uma decadência. Deixou a primeira esposa e traiu, e foi. Hoje talvez o dinheiro cobre a mentira que existe. Romário, quando traiu a sua primeira esposa, a mesma coisa. Hoje ele teve até uma filha com deficiência. Foi só destruição depois. E uma das coisas é a desonra ao matrimônio. Não importa se é salvo ou não é salvo. Imagine quantas pedras nós teria que ter hoje se fosse praticar o que diz o texto. Quantas pessoas hoje não honram mais o casamento, não respeitam mais a sua esposa, né? Quantas verdades a novela transmite para nós, verdades falsas, e nós ficamos torcendo pelo amante, torcendo agora, né, a Globo empurrando o relacionamento de idades diferentes. Se você é mais maduro, você pode relacionar com uma pessoa mais nova, ou vice-versa, não importa o que as pessoas falam. E aquilo nós vamos aceitando, nós vamos realmente torcendo pelo romance, né, que dê certo, e nós acabamos de fazer, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou recebendo uma sabedoria, um discernimento que não vem de Deus, não é de Deus. É claro que eu não tenho que pegar uma pedra, eu não tenho que jogar minha televisão fora, não é isso. Por isso que lá não é compêndio doutrinário, não é algo que tem que ser feito, mas que revela o coração de Deus, sim. Revela decisões de Deus, sim. Isso é interessante. Porém, a gente sabe que no texto que é bem claro que a intenção não era outra, não era cumprir a lei, a intenção era acusá-lo. Em Romanos 12:1 diz, portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E nós já estudamos Romanos, já passamos por esse versículo lá, bem claro em dizer o que está no desígnio do coração do ímpio, o desejo de julgá-lo, de julgar outra pessoa, mas não ser julgado, né?
Deuteronômio 17:7 diz: as mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo tirarás o mal do meio de vós. Ou seja, se Jesus Cristo autorizasse, ele estaria envolvido, e cada um deles também estaria envolvido. Mas quando Cristo fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra, eu não vou querer me envolver porque eu estou errado, e começaram então a sair julgados pela sua consciência. Mas olha a reação sábia de Jesus. Eu vou citar só as ações que envolvem os verbos. Ele ouviu, escreveu no texto, algo que ainda estou curioso para saber, lá no céu. Fala: Senhor, o que o Senhor escreveu? O Senhor escreveu em grego? O Senhor escreveu em que língua o texto ali? Que palavra o Senhor escreveu ali? Né? Na nossa versão diz que ele endireitou-se. Ele estava encurvado, ele endireitou-se, né, olhando para eles, né, o que vocês estão querendo aqui? E quarta ação, ele falou, ele disse, ele pronunciou, que aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ele. Através dessas palavras, é óbvio que ele nos mostra que ele é Deus, porque ele sabe o que passava no coração daqueles homens. Quando o texto diz e nos revela, versículo 6, é porque está claro que Jesus Cristo, o Espírito Santo está nos mostrando que Jesus Cristo, quando falou isso, sabia da intenção do coração deles. Depois o texto nos diz que ele tornou-se a inclinar-se, continuou a escrever, e mais uma vez eu fico curioso para saber o que era. No versículo 10, ele endireita-se de novo, porque todo mundo sai, vendo que ninguém, então ele viu que ninguém estava ali, ele notou, e ele pronunciou outra frase: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ela responde, ele diz: ninguém te condenou? E ela responde e disse: ninguém, Senhor. E aí ele pronuncia outra frase de sabedoria: nem eu tampouco te condeno. Por quê? Porque ele é Deus, ele é o próprio Deus. Porém ele diz bem claro, uma ordem: vai e não peques mais. O que ele está dizendo, não que ela não ia mais ser pecadora. O que ele está dizendo é: vais e não pratiques mais este pecado. Isso que ele está dizendo para ela. Que se realmente você é salva, e eu estou perdoando isso como Deus, vais e não vives mais esse tipo de vida. Arrependa-te e muda, e deixa Deus mudar completamente a tua vida. Mas eu quero ressaltar aqui a sabedoria. Como o nosso Salvador é sábio em pensar, em falar e em agir. Que isso possa ser um motivo para nós. E o último, ele é um exemplo para o nosso viver. Né? Ele é um exemplo para o nosso viver. Versículos 9 ao versículos 11, note o resultado quando se depara com a sabedoria de Deus. Então, o versículo 9 diz que, porém, ouvindo ele isto, acusados pela própria consciência, os fariseus e saduceus, né? Ouvindo isto, a frase da sabedoria de Deus, pronunciada por Jesus, ouvindo isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então note que esse é o resultado quando nós usamos a sabedoria. Não é com violência, não é com força, não é com resposta. Talvez nós podemos ser duros, mas no espírito. Firmes, talvez dureza, que eu quero dizer firmes. Não carnais, não irados, mas firmes. E quando buscamos a sabedoria de Deus, o resultado será isso, né? Eles ouviram e foram acusados pela sua própria consciência. Em Romanos 12:15 diz: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E quando nós usamos de sabedoria para julgar, para defender, para agir, de uma certa forma, Deus será glorificado pelos resultados. Podem ser imediatos ou vão demorar, mas quando usamos de sabedoria, nós vamos entender que Deus está agindo e que não foi a minha sabedoria, a minha ação, mas eu sendo usado por Deus nas coisas que eu preciso julgar, fazer ou decidir.
Diz o texto, no versículo 9, que ele ficou só depois que eles saíram. Sua vida era a mesma na multidão, sua vida, a nossa vida, era a mesma na multidão ou com as pessoas a sós, né, sós. Eu quero dizer que a nossa vida é a mesma vida no nosso viver quando nós estamos juntos com pessoas ou quando nós estamos sós em algum lugar. Ela ficou só, ela estava com muita gente, Jesus estava, e ela continuou a mesma pessoa, porém ouvindo orientações de mudança, de perdão. O meu questionamento do nosso viver é: hoje que você conhece a sabedoria de Deus por Cristo, a sua vida cristã é a mesma vida que é no meio da gente? É a mesma vida na escola? É a mesma vida no ônibus? É a mesma vida quando você está saindo de um estacionamento cheio e você dá ré e bate o carro de alguém? E você sai de lá e vai lá no carro, escreve um papelzinho, e todo mundo está pensando: o meu pai vai deixar o telefone, né? E depois ele conversa com a pessoa, aí você vai lá e escreve: olha, me desculpa, minha família está olhando, eu não tenho condição de pagar, me perdoe, eu arranhei seu carro, né? Como que é a sua vida, né? Sabe que é muito mais fácil ser crente no meio da multidão cristã, né? Somos crentes, somos salvos, né? Sozinhos, que nós não estamos sozinhos, é mais difícil. Onde requer um olhar mais atento para a vida de Jesus Cristo, um olhar mais atento para as pessoas que ficaram a sós com Jesus Cristo, né? Então note que ela tinha consciência, eles tiveram consciência, ela também teve consciência. Viver de Jesus Cristo, viver em Jesus Cristo, é um viver de autoridade. Ele disse: vais e não peques mais. Nós podemos falar isso para alguém que aceitou Jesus como Salvador. Pessoa rouba, pessoa cheira droga, pessoa injeta drogas, né? Pessoa vive no casamento recente que não é a sua mulher, que dá a chance de voltar. Pessoa aceita Jesus como Salvador e você diz: não, pode continuar assim. Não, a Bíblia diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide. Nós vamos com autoridade, você pode dizer com autoridade, porque conhece a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, a pessoa de Cristo, dizer assim: olha, larga essa mulher, larga esse homem, pare de roubar, né? Pare de mentir, com autoridade, mas com amor. Por quê? Porque Deus vai te abençoar. Olha que diz em Efésios: deixa a mentira, fale a verdade, despojando, revestindo de um novo homem. Segundo Coríntios diz: se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Algumas transformações serão feitas pelo Espírito Santo, mas algumas você pode fazer isso. É um viver de autoridade, é um viver de perdão, né? Viver para Cristo é um viver de perdão. Cristo nos dá um exemplo aqui, quando Ele diz: vai e não peques mais, e eu não estou pouco te condeno. Ele está nos dando um exemplo aqui, que nós também devemos viver uma vida de perdão. Devemos levar as coisas ao pé da cruz. Talvez não é fácil, nunca será fácil. Sentimentos, né? Ninguém tem sentimento aqui né, irracional. Nós temos sentimentos racionais, né? Dói ser magoado, ser traído, receber uma mentira, desrespeito, muito mais uma bofetada, dói. Mas Jesus nos deixa, quando Jesus fala da outra face, Ele está falando sobre perdão, né? Devemos perdoar, é um viver de misericórdia. Perdoar é uma coisa, mas eu quero distância de você. Então não perdoou, né? A misericórdia é não exercer aquilo que a pessoa merece. São duas coisas diferentes, a teoria e a prática. Não, vamos usar de misericórdia, né? É um viver de amor.
você vê aqui o amor de Jesus por essa mulher. Lembra que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Nós temos que pensar, desde o dia que aceitamos Jesus Cristo, o envolvimento que as nossas igrejas, os pastores, que nem todos os irmãos aqui estão, em janeiro vamos fazer 5 anos, a igreja tem 5 anos perto de mim como pastor, os ensinamentos, mas nem todo ensinamento que os irmãos têm, recebem e praticam, vem de minha pessoa, vem de João Swedberg, vem do pastor Diniz, vem do pastor Alceu, pastor Jorge Gameiro, vem de pastores que já passaram na sua vida, talvez alguns irmãos que quando já vieram a outra igreja, quando vieram para essa igreja, um pastor da convenção, um pastor da assembleia, não sei de onde que você veio, que compôs esse grupo de crentes que vivem aqui, mas não importa qual pastor Deus usou para te lapidar ou tem usado, porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em vós vai te completar, então Deus usou pessoas para ajudar você, mas o que eu digo e bato na tecla como seu pastor hoje, não permita simplesmente que eu seja seu exemplo, mas permita que Jesus continue o seu exemplo, né? Olhe para Cristo, e olhe para que eu continue olhando para Cristo, e seja exemplo para você, e no dia que eu não for exemplo, pastor, vem cá, vamos conversar, o senhor deixou de ser exemplo para Jesus, o senhor está precisando aqui, né, com amor, né? Venha com amor, por favor. É um viver de amor. Quem é este que pronuncia tais palavras? Nem eu tão pouco te condeno. Gente, ele era o próprio Deus, ele podia condená-la. Se há alguém ali que podia pegar uma pedra e acertá-la, era Jesus. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas ele disse, nem eu também te condeno. Hoje o que você é porque ele te perdoou, Deus te perdoou os teus pecados. Amém? Eu quero que uma lágrima desça para você. Não chore porque eu estou chorando, chore porque Deus te ama e te salvou e te transformou, né? Jesus me transformou, diz o hino do cantor cristão. Hoje nós somos gratos a Deus, família, filhos, esposa, bênçãos espirituais. Você vê um jovem tomando decisões erradas, você vê uma pessoa pedindo, você vê pessoas necessitando, as ovelhas sem pastor, diz lá em Mateus, e que o próprio Senhor Jesus Cristo viu, ele se compadeceu, ele, né, teve compaixão delas, e ele orou, falou, Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, Senhor, manda mais trabalhadores para a sua seara, né? Quem é este que diz, não, tão pouco? Ele é Deus. Quem é esse que diz com autoridade, vais e não peques mais? Ele é Deus. E essa mesma ordem que ele diz a ela, ele diz para ti, né? Que se realmente nós somos nascidos do Espírito Santo, nós não devemos viver na prática do pecado. E alguns interpretam ali que é viver sem pecado. Não é. É viver na prática de um pecado. Não há nenhum pecado que possa te dominar. Nós somos livres, né? Jesus é o nosso exemplo em tudo. Quero ser igual a Jesus em minha vida, né? Um viver igual ao dele, um viver de sabedoria igual a dele, e um viver de relacionamento pessoal inabalável com Deus, através de ensinamentos. Leia a sua Bíblia, o começo do ano está aí, né? Alguns já terminaram, nós não esquecemos, estamos esperando a EBD voltar. Na realidade estamos com preguiça de ir até quando fazer daí, não foi preguiça, foi atividade, né? De comprar um presente para você. Oi? E está ausente também, né? Mas eu não quero que você diga, não pastor, eu não quero. Queremos abençoar você, queremos motivar você, não com presente, mas o reconhecimento, e vai acontecer, se Deus quiser, em fevereiro. Mas nós somos gratos a Deus por vocês lerem a Bíblia, estar lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que motiva os outros irmãos e os jovens, e até a mim, a ler a Bíblia também. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas a prima da irmã Suzana conosco, também sua amiga,
E, Pai, fale ao coração dela como o Senhor tem falado ao meu coração, de Jesus Cristo que deve ser o Senhor da vida delas, como o Senhor da minha vida, da nossa vida. Fale ao coração da igreja que está aqui presente, os irmãos, alguns cansados, mas estão aqui para cumprir, aprender e a ter comunhão, Senhor. Fale ao coração de quem está nas redes sociais, em casa. Alguns moram longe, como a irmã Eliana Duarte, meus pais em Curitiba, não tem escola dominical lá. A propósito, oro pela saúde de ambos, especialmente da minha mãe. Oro pela minha sogra também, Senhor, se eu posso estar com ela agora ali na sala, não sei se ela está assistindo. E que nós possamos, como crentes novos e mais velhos, crentes cristãos, não velhos em idades, mas velhos em tempo de salvação, de salvos, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos, o Senhor nos ajudar a ter essa sabedoria, nos ajudar a ter essa vontade de ensinar, e primeiramente vontade de receber do Senhor para poder passar para outra pessoa, buscar a sabedoria do Senhor de como responder às acusações, às mentiras, às injustiças que nós passamos, às ciladas de Satanás, às tentações, às nossas fraquezas, que nós possamos ter sabedoria para responder, reagir, que nós possamos, Pai, ter um viver de misericórdia, de um viver de amor para com as pessoas, como o Senhor nos mostra, de um viver de autoridade, recebendo a promessa e vivendo na promessa. Tira de nós o espírito de covardia e nos dá, Senhor, o espírito de amor, moderação e poder. Abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.